O Mídia News recebe nesta semana o promotor de justiça Adriano Roberto Alves, coordenador do GAECO há mais de 2 anos. Ex-agente da Polícia Federal, ele está à frente do combate às organizações criminosas em Mato Grosso. Bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, obrigado por disponibilizar esse tempo para a gente esclarecer mais a população, levar informação. Eu que agradeço. Estou à disposição, o GAECO se coloca à disposição para os crescimentos necessários. Doutor, então vamos começar. Eu gostaria que o senhor começasse, na verdade, falando quais são hoje os principais focos de atuação do GAECO em Mato Grosso. Houve mudança de perfil no crime organizado nos últimos anos, sobretudo com o avanço das facções? Sim, o foco nosso está sendo facções criminosas violentas, né? Essas facções que todo mundo conhece aí, que está atuando no estado, são cerca de 3, uma com destaque, a outra com menos relevância, mas atua com extrema violência. Então, o nosso foco continua sendo combatê-las, né? Principalmente a prática de extorsões, com as operações que tiveram aí, principalmente contra aquela da água, contra os comerciantes, houve um recuo deles nesse sentido. É o que a gente percebe das interceptações que a gente faz de comunicação entre eles. A gente vê que algumas cidades, inclusive, a ordem era parar, porque realmente eles sentiram o baco daquelas operações, que foram feitas não só pelo GAECO, mas com a Polícia Civil em todo o estado de Mato Grosso. O senhor citou aí, são 3 facções atualmente agindo aqui no estado. Basicamente são 3 facções criminosas, né? Que atuam, mas o que tem preponderância realmente é o Comando Vermelho, que é o que mais tem membros, atua em mais cidades, né? Essa terceira facção, ela surgiu recentemente? Não, tem uns 2 anos já que vem mais uma dissidência do Comando Vermelho, que é propriamente uma outra que apareceu. Né? É essa que o senhor fala que surgiu no interior lá no norte de Mato Grosso, né? Que, inclusive, teve várias mortes naquela região por conta dessas o enfrentamento foi brigas, grande. né? Tem algumas notícias de outras facções ali na fronteira, mas a atuação ali é mais pelo tráfico internacional de drogas que propriamente dominar o tráfico nas cidades ali de Cáceres, Pontes Lacerda. E o senhor poderia explicar mais para a gente como que funciona essa atuação, né? Essa disputa entre facções, principalmente ali na fronteira? É que grande parte da cocaína consumida no mundo vem da Bolívia. Né? Então, e ali aqui o estado de Mato Grosso faz fronteira com a Bolívia ali, Pontes Lacerda, Comodoro, né? E é importante para eles dominar a região para que eles possam fazer o tráfico normalmente, né? Tanto internacionalizar no país e usar a nossa rede viária, ferroviária e até aérea para que mande esse entorpecente ou para os estados grandes, São Paulo, Rio, Nordeste, ou internacional, os grandes países consumidores de entorpecente. Então é importante dominar a rota, principalmente por esse fator, de conseguir com que transitem sem qualquer interferência de outra facção inimiga. E como que são as estratégias do GAECO para acabar com esse tráfico, né? Nós fazemos o uso do que a legislação nos permite, interceptações, investigações, levantamento de informações através do relatório de inteligência, né? Troca de informações com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, e dentro dessas informações a gente vai atuando, investigando e principalmente focando em prender liderança, descapitalizar e usar o dinheiro dessas facções para que seja equipado não só a segurança pública, mas alguns outros setores que são beneficiados também, como, por exemplo, acatamento de veículos, para prefeituras, para sistema de saúde. E como que tem sido essa estratégia para descapitalizar essas facções, né? Vocês têm chegado em empresas, têm chegado em laranjas, essa lavagem de dinheiro, como que eles fazem isso? Toda operação a gente procurar onde que está indo, fluindo, porque o objetivo deles é o lucro. Então toda a investigação, o foco principal é ver por onde que está indo esse dinheiro. E quase todas, vou dizer 90%, tem envolvimento de empresas, laranjas, ou empresas que, por exemplo, distribuidor de água, posto de combustível, às vezes um mercadinho, farmácia, na última operação teve farmácia envolvida, que é utilizada para fazer essa lavagem de dinheiro. E a gente procura bloquear bens, como bens imóveis, carros, dinheiro em contas bancárias, a gente procura seguir aonde que foi esse dinheiro.
Teve um levantamento, não sei se foi 2020, que foi, o resultado só dos leilões executados no estado foi cerca de 230 milhões retornados aos cofres públicos. A atuação não só do GAECO, mas da Polícia Civil e outros órgãos de persecução no estado que conseguiram bloquear esses valores e reverter para os cofres públicos. O senhor citou aí a farmácia, né, que houve Sim. também. Essas pessoas, a maioria dessas empresas que são abertas em nome de familiares, amigos, ou eles buscam outros tipos de pessoa para dar um ar de legalidade nesse dinheiro? Tem, assim, às vezes é familiar, um primo, um irmão, ou às vezes é um laranja mesmo, não tem nada ligado com ele, paga aí R$1.200, R$1.500 por mês para a pessoa fornecer o nome, e aí eles criam essa empresa e começam a fazer essa lavagem. Então tem de tudo. Tem pessoas que são parentes, amigas, e tem pessoas desconhecidas que eles pegaram ali, captaram ela e pagaram por mês uma quantia para que ela pudesse usar o nome dela. E essa pessoa também responde. Responde, é presa. Semana passada teve uma operação que pessoas que recebiam R$1.500, mas foi presa porque deixou que seu nome fosse usado para lavar milhões de reais, né? Lava milhões de reais e recebe R$1.500 por mês. É o país, né? Assim, a cultura de que ela se dá bem com, vou ganhar R$1.500 por mês, mas não pensa na consequência, que pode ser grande, né? O senhor falou desses bloqueios, né, esses valores vultuosos que o GAECO tem conseguido ao longo do tempo, doutor, fazer, né, essa descapitalização dessas facções. Esse dinheiro, muitas vezes, a sociedade não sabe para onde que vai, né, ou fica desguarnecida de informações. O senhor poderia explicar para a gente para onde esse dinheiro está indo? Tá, deixa eu falar algumas partes importantes para a sociedade entender, assim. Por exemplo, a gente aprende muitos veículos, né? Sim. Esses veículos, às vezes, são acautelados para PM, para a Polícia Civil, ou até mesmo para o GAECO, para que use esses veículos no combate às facções criminosas. Ou, às vezes, há uma prefeitura que precisa de um caminhão, uma máquina, e para o setor de obra, a gente... o juiz, a gente faz o pedido, o juiz tem acautelado esses veículos. Então, esses bens são utilizados em prol da população. E tem outra parte que o dinheiro que é bloqueado é transferido para a conta judicial e depois é transferido para o Fundo de Segurança Pública. Esse Fundo de Segurança Pública ele compra carros, veículos, armas, sistema de interceptações, sistema de extração de dados de telefones celulares, de aparelhos, notebook, enfim. Então, e tem uma outra parte que ele faz o leilão e pega esse dinheiro e joga nesse fundo também. E esse fundo é utilizado para comprar esse equipamento também. É o mesmo procedimento. Então, tem várias frentes que a sociedade ganha, fazendo um aviso para a sociedade, mas é o que acontece, né? Exatamente por conta disso a minha pergunta, né? Para que a sociedade possa saber também onde está sendo investido esse dinheiro, né? E aí jogou no fundo, é feita a licitação normalmente, como é feito com as outras verbas públicas, né? Entendi. Doutor, e como tem sido aí a articulação com o GAECO e o sistema prisional aqui do Estado para que esses líderes que já estão presos não cometam crimes lá de dentro da cadeia? Pois é, aí, assim, a interação nossa é muito grande com o sistema prisional, mas nós tentamos passar uma lei juntamente com o Poder Executivo, a gente estava junto nessa lei e parte dessa lei não foi aprovada, como isolamento desses líderes que é necessário, como a proibição de venda daquele mercadinho, que também era uma fonte de muitos problemas, inclusive de financiamento do próprio crime organizado, né? Mas a interação nossa diretamente com o sistema prisional é grande, a troca de informação, celulares que são apreendidos são encaminhados para nós, ou alguma liderança que precisa dar uma atenção especial, seja no procedimento que muitos estão respondendo no processo, e aí a gente dá uma atenção especial nesses processos, então a troca de informação é constante com o Sistema Prisional no Estado de Mato Grosso. Não só do Mato Grosso, mas algumas lideranças nossas que estão fora, muitas vezes eles nos encaminham algum bilhetinho apreendido, algum celular apreendido, e a partir daí a gente faz investigações e acaba comprovando mais delitos praticados por eles, né? A gente precisa melhorar o sistema prisional, mas essa melhora depende da lei, da legislação. Foi uma perda para Mato Grosso, então, doutor, essa questão da lei dos mercadinhos? Do meu ponto de vista, sim. Cada um tem seu ponto de vista, mas do meu ponto de vista, sim. Poderia ter melhorado bem, né? No meu entendimento. Mas faz parte do jogo.
bola para frente e vamos atuar naquilo que a gente tem condições, né? E que lei o senhor acha que precisa ser mais dura para combater com eficiência essas lideranças? Hoje uma lei que fala sobre estelionato, por exemplo. O Comando Vermelho está praticando estelionato ou utilizando o LX ou o Mercado Livre, uma plataforma dessa aí. E ele é pego e responde por estelionato e organização criminosa. Pena no mínimo por organização criminosa, 4 anos, pouco, 3 anos, desculpa. Dependendo da agravante, pode subir mais, para 4 e pouquinho. E o estelionato também é apenas extremamente baixa, 1 ano. Então, a mesma pessoa que não pratica o estelionato, mas que não pertence a facção criminosa violenta como essa, que mata, que arranca braço, decapita, eles apenas são praticamente iguais. Então, tem que se diferenciar. O cidadão que praticou um furto, praticou um estelionato, sem estar até um assalto, sem estar vinculado à facção criminosa, e aquele cidadão que praticou estelionato dentro da facção criminosa. A pena dele tem que ser extremamente mais alta, porque ele representa um perigo para a sociedade muito maior do que aquele cidadão comum que praticou apenas um estelionato. Entendi. Também tem um procedimento de execução. Entendemos que não pode tratar esse que praticou estelionato, cidadão simples, comum, sem pertencer a uma facção, e esse que pertence à facção violenta. Esse deveria ter um regime mais duro, um isolamento mesmo efetivo, ter dificuldade de conversar com os familiares, no sentido de que você teria que não ter contato físico para evitar passar mensagem, evitar passar ordens de crimes, que é o que ocorre hoje. Então, a legislação precisa mudar mais nesse aspecto de execução penal mesmo e de um mínimo de pena aplicada a esses cidadãos. Essa é a parte jurídica de persecução. Sim. Mas também tem uma parte social que tem que ser feita. Grande parte desses cidadãos que estão indo para o crime, de jovens principalmente, são pessoas naquela classe do nem trabalham, nem estudam. Então tem que ter um programa social para que possa pegar esse jovem e encaminhar ele em algum, seja a prática de esporte, seja uma reeducação, mas alguma coisa tem que ser feita, porque ele está sendo utilizado como mão de obra para essas lideranças. Falta essas ações sociais chegar na ponta, né, Sim, doutor? Mudança de cultura. Eu vejo em muitos bairros aqui de Cuiabá, Várzea Grande, a facção criminosa fazendo um trabalho que deveria ser do Estado, né? Por exemplo, com escolinha de futebol, por exemplo. A gente teve uma operação recentemente que prendeu, né, um dos líderes que ainda tem esse time de futebol aqui no Estado. O senhor acha, então, que precisa mais desse incentivo aos jovens? Assim, é difícil discutir assim, que quem é da área tem mais capacidade para falar. Mas o que eu quero dizer é assim, o cidadão não quer estudar, nem quer trabalhar. Muitos jovens, 18, 19, 20, 25 anos, não estão fazendo nenhuma coisa na outra. Tem que ter uma terceira saída. O Estado tem que arrumar isso, porque é uma forma de reeducá-lo. Ou seja, incentivando o esporte desde cedo, e aí ele vai, porque ele não quer estudar nem trabalhar, pelo menos ver se quer praticar esporte. Muitos querem fazer um tipo de... Não é que querem, que você pode induzi-lo a fazer isso. Então tem que ser... Outros que não foram educados devidamente, possa ser reeducado ou para estudar, ou para trabalhar, né? Alguma coisa tem que ser estudada e feita. Certo. Eu queria voltar na questão lá dos presídios, doutor, porque quando eu perguntei para o senhor com relação ao que deveria fazer, já que a gente está sem essa questão dos mercadinhos, seria uma das soluções, né, mas que sofreu alterações ali na Assembleia Legislativa. E o que seria possível para frear esses celulares, essa entrada desses celulares e drogas e outras ações que poderiam ser feitas para que esses presos não tenham contato com o mundo aqui fora? Porque a lei, o que tem se permitido aqui, por exemplo, contato físico, a visita íntima, quer dizer, o cara matou, o cara roubou, o cara mandou arrancar a cabeça, o cara mandou arrancar braço, e é permitido ele receber visita íntima. Da mulher que foi braço direito dele, foi presa cometendo crime dentro da facção. Então esses absurdos é que a gente não pode tolerar. Porque aí ele continua recebendo visita íntima, continua recebendo celular, recebendo droga, porque a visita íntima é praticamente quase impossível você controlar, que não passe um recado, que não passe alguma coisa. É muito difícil você não impedir esse tipo de coisa. Então tem que ter um isolamento mais severo, mais restritivo mesmo, que ele não possa ter contato com o mundo exterior de forma nenhuma. Tem que ser bem restrito. Então, se você restringir bem, você desarticula de forma que ele não consiga passar as informações. Agora, eu estou te falando que isso existe no nosso país. Os presídios federais,
A visita íntima das lideranças praticamente não existe. O contato é por vidro, alguém é filmado, é gravado o que ele está falando, e se suspeitou que ele usou aquilo para praticar o crime, é revelado as gravações, ela pode ser usada judicialmente, inclusive, para condená-lo. Sim. Então, esse tipo de ação aqui deveria ser traga para o Estado, e não conseguiu-se com essa legislação, né? E também, então, a lei ela tem que ser mais clara nacionalmente para que obrigar os estados a fazerem isso. Tem que ser uma imposição, ó. A liderança vai ficar isolada, não pode receber visita íntima, o horário de sol dele é individual, tantas horas, então tem que ser essa aplicação da lei que isola efetivamente é que vai impedir que as mensagens sejam passadas, o que não está acontecendo no nosso estado, infelizmente. O senhor acha que esse é o ponto central? O isolamento hoje porque quase... Nós temos uma reforma da legislação e que não toca no principal, que é o sistema prisional. É o isolamento, é a execução da pena desses faccionados. A lei que está sendo discutida não fala nada sobre isso. Do ponto de vista de combater, o Estado está sendo eficiente. Mais de 90% dos faccionados no Estado estão, liderança, importantes, estão presos, estão recebendo, tem pena de 70 anos, 120 anos. O liderança maior do Estado aqui está em 30 anos preso. Sim. E continua liderando praticamente no mesmo lugar. Isso aqui não pode ser permitido. Essas coisas têm que mudar. Senão, nós vamos ficar brigando e não vamos avançar muito. Nós temos... O Estado tem muito profissional eficiente. Muito policial civil, muito delegado, muito promotor, muito juiz. Mas é preciso dar a esses uma arma efetiva do ponto de vista da legislação, que possa realmente dificultar que essas lideranças continuem comandando, continuem dando ordem de dentro da prisão, que quase todos estão presos. Eu vi uma declaração da autoridade aí que a polícia não prende mal. A polícia não prende mal. O cara condenou 70 anos de cadeia, prendeu mal, foi condenado. Tem liderança 32 anos presa, prendeu mal? Não, está preso 32 anos, recebendo por pena, mas de lá de dentro continua comandando. E a lei que está vindo não toca nesse ponto principal, que é como executar a pena desses faccionados. Certo. E o senhor acha que está sendo a fiscalização dentro do presídio, está sendo eficiente? Do ponto de vista do que tem de arma, assim, de instrumentos, sim, mas assim, é difícil você evoluir mais quando você tem uma legislação que permite, por exemplo, a visita íntima, o contato, a convivência em coletivo com os demais presos, né? Isso dificulta bem. O senhor citou no início, mas é uma nova modalidade de crimes cometido por facções, é essa extorsão às comerciantes, né? Muitas vezes sobre o pretexto de dar proteção a esses empresários. Não corremos o risco de sermos dominados por esse Estado paralelo? No Estado hoje eu não vejo isso. Eu não vejo assim, o que a Polícia Civil tem feito, o GAECO tem feito dentro do Estado, os juízes, os promotores têm impedido que isso aconteça. No nosso Estado, estou falando do Mato Grosso, não existe um local, uma rua que a polícia não entre. É diferente de alguns outros estados, que até um estado, que eu não quero citar o nome, mas eu estava conversando com o procurador-geral de lá e falou assim, ó, a capital lá, 75% a polícia não entra. A polícia não entra. Então, assim, aqui não existe isso e dificilmente vai ser dominada. Assim, a gente está lutando para que a gente combatendo a extorsão, tem sempre combatido, tanto é que em algumas comunicações que a gente interceptou de conversa entre eles, houve a ordem, depois daquelas operações da Polícia Civil e do GAECO, contra as extorsões, de parar a extorsão, porque realmente eles se sentiram muito prejudicados com as ações que foram feitas. Você vê que houve um recuo, em certas áreas houve um recuo, e está havendo um recuo, mas a gente precisa, principalmente do ponto de vista da legislação, precisa melhorar bem. Em um passado não tão remoto, a impressão que nós tínhamos, doutor, é que o GAECO atuava mais fortemente em casos de corrupção, né, envolvendo políticos, por exemplo. Por que parou essas operações? Não parou. Então, assim, a semana passada mesmo nós prendemos servidores públicos envolvendo com corrupção, né? O Brasil, aqui tem umas ondas que assim acontece, igual naquela época que o GAECO atuou em frente à corrupção, que realmente foi só o GAECO. Você tem a Operação Lava Jato, por exemplo, que atuou. Hoje você não tem esse tipo de pouco, porque
do ponto de vista do Estado também, houve muito aprendizado do ponto de vista de fiscalização, de atuação, daquela fase. Houve uma atuação mais forte das Controlorias Gerais do Estado, Controladoria Geral da União, das Controlorias Gerais internas, que foram um aprendizado que soube lidar mais com esse tipo de corrupção e, por outro lado, inibiu que os políticos continuassem naquela prática. Então, um conjunto de fatores levou que eu hoje tenho a sensação de corrupção do ponto de vista de fraude em licitação, de tá menor, houve uma reformulação da lei de licitações, há uma atuação mais firme do Tribunal de Contas do Estado, que aprendeu muito com aquela época, o Ministério Público também aprendeu muito com aquela época, foram criados instrumentos que, de certa forma, inibem, que não estou falando que zerou, estou falando que inibe que naquele volume que tinha até hoje, mas não ocorre. Nós fizemos uma operação a semana passada, a Polícia Civil fez no mês passado, numa secretaria daqui, não ocorre, mas não com aquela frequência que ocorria. Porque a gente, pela minha percepção que tem, que está menor. Né? Até que as denúncias quase não aparecem. Antes, eu estava na promotoria lá, quase todo dia chegava a denúncia. Hoje você já não vê essa frequência. Né? Mas a gente faz a operação, tem uns já que vão sair, estamos trabalhando em cima. Não zerou, mas são menos. Bem menos. O senhor acha que isso também pode acontecer com o crime organizado? A gente vê operações todos os dias. Num futuro, a gente... Pode ser que a legislação, do ponto de vista de execução, melhore e faça com que eles não consigam comandar como comandam. Pode ser que a legislação endureça tanto que desmotivem eles a praticar o delito. O Estado aprende também com seus erros, que precisa melhorar, e às vezes consegue avançar. Foi assim na Itália, foi assim nos Estados Unidos na década de 60, 70, né? Foi assim em vários países da Europa que tinham um problema muito grande com droga que hoje quase não tem, mas alguns países, né, resolveram. Tem um aprendizado com tudo isso, né? Claro que nós estamos tendo um monte de aprendizado com o que nós estamos enfrentando agora. Agora cabe a gente pegar esse aprendizado e ir consertando, igual consertou com os instrumentos de fiscalização do dinheiro público, né? Entendi. O senhor tem esperança nisso? Não, sim, tenho certeza que vai acontecer. Pode ser com 1, 2, 10 anos, mas vai acontecer. E na sua opinião, doutor, diante das evidências, o crime organizado está infiltrado na política mato-grossense ou em setores públicos, em prefeitura, licitações? Está infiltrado, mas não assim de ter corrompido o sistema. A gente tem alguns pontuais, existe. São pontuais, mas existem. Tanto nós fizemos uma operação contra o sistema prisional lá, que tinha mesmo envolvido com o Comando Vermelho, né? E a gente sabe que tem alguns policiais envolvidos também. Mas não é... São casos pontuais, não é um negócio que tomou controle da política, tomou o controle do setor público. Não, isso não existe. Certo. Doutor, e com relação à estrutura atual do GAECO aqui em Mato Grosso, é suficiente para atender todas essas demandas, essas investigações, a carência de recursos humanos? Nunca é suficiente, né? Nunca é suficiente. Infelizmente, assim, o Estado é limitado, você precisa ter dinheiro para educação, precisa ter dinheiro para saúde, precisa ter dinheiro para segurança pública, né? Então, dinheiro para o sistema de segurança, dinheiro para o sistema judicial, então os recursos são limitados. Nós temos uma estrutura grande, estrutura boa, equipamentos de ponta, e é com isso que nós estamos trabalhando e produzindo resultado. Quase toda semana a gente faz operações, né? O avanço da tecnologia tem ajudado? Bastante, né? E agora com a IA eu penso que vai dar um salto gigantesco, né? Algumas análises que a gente demora 3, 4, 5, 6 meses para fazer, com a implementação da IA você vai reduzir para 3, 4, 5 dias, vai ser um pulo ganho. É mais um aprendizado com o que nós estamos passando. Já tem sido utilizado nós estamos trabalhando para aperfeiçoar, né? Usando um pouco porque está nos primeiros passos ainda, né? Sim. Mas eu creio que não só nós, mas o Estado inteiro, quando tiver essas IA disponíveis para fazer análises, vai ser um ganho extraordinário. E aí, mais um pulo, e aí você vê que o combate vai ficando mais efetivo, né? Sim. Você vê que a gente aprende com as coisas, né? Sim, certo. E em termos desse aparelho de tecnologia, o senhor citou a AI, falta dinheiro para investir nesses programas? Ou não, o GAECO já tem esses programas? Nós temos alguns conversas e pré-contratos de que eles implementem isso para nós, né? Mas depende do desenvolvimento, porque é um negócio específico,
vai lá, faz teste, nós começamos a rodar não sei se foi segunda agora, ou vai ser segunda que vem. O setor de tecnologia nossa que vai estar à frente, né? Mas é um IA que a gente vai começar a trabalhar, então, aí tem a implementação, deu certo, deu, aí você tem que, vamos comprar o sistema e tal. Então é um procedimento que não é curto, porque você tem que saber realmente se funciona, para você poder comprar. Claro. Então a gente faz também um teste primeiro, funciona, dá certo, tá, então nós vamos comprar, ou licita se tem mais licitante, ou vai por inelegibilidade, tendo em vista que seja um equipamento específico e tal. Doutor, essa semana o GAECO, em uma das suas operações, houve um confronto, né? E um suspeito foi baleado e morto porque revidou contra os agentes. Existe ameaça ou tentativa de intimidação contra membros do GAECO aqui no estado? Deixa, assim, só expor para você. Primeiro, assim, não foi o GAECO que fez esse enfrentamento. Quando as operações são muito grandes e a gente conta com a polícia militar ou às vezes com a polícia civil para nos ajudar a fazer as operações. Quem domina a área, a gente põe assim, quando a gente sabe pelas investigações quem é mais violento, quem está mais propenso ao enfrentamento. E o Estado tem essas forças que estão treinadas para isso. Sim. Força tática, BOP, raio, são pessoas treinadas, todo dia treinam para isso, porque se der um enfrentamento eles são a força do Estado para isso. Então eles vão na frente. Então uma força dessa foi fazer dominar a área que a gente fala para entrar o pessoal do GAECO, fazer as buscas, fazer tudo. E nesse houve esse enfrentamento. O que está acontecendo assim, pelo menos com as facções, que é o que a gente tem visto. Inclusive a gente tentou isolar, até tirou do Estado uma liderança porque ele incentivava, se matar policial vai ter tanto, tem essas interceptações. A gente vê um incentivo para partir para cima. E normalmente quem faz enfrentamento não é uma liderança que já é liderança porque a pessoa já é corajosa, já peita, já parte para cima. Então o enfrentamento que houve dessa semana foi um elemento desse, um cara, uma liderança daquela região do Araguaia, disposta a tudo e tentou intimidar as forças do Estado. Então há essa tentativa de intimidação nesses casos específicos. Mas o senhor tem visto uma crescente? Eles estão mais audaciosos, mais perigosos. Estão mais dispostos a enfrentar. E por que o senhor acha? Talvez porque, assim, na realidade, eles estão sendo soltos com extrema facilidade. Muito se prende, aí responde um processo, vai pra rua. Aí não quer voltar, não. E é um incentivo, porque se ele mata um policial e sai ileso, ele vira uma liderança importante. Esse é o que eles comentam, que a gente vê no meio deles, né? Estou falando um caso nosso que a gente acompanha especificamente e o que a gente vê nas interceptações que a gente faz, de conversa, de relatório de informação, de informante que nos passa, essas dias. Tanto é que quando a gente vai fazer uma operação e tem realmente aqueles elementos mais, a gente põe essas pessoas que são treinadas do Estado para dominar a área para a gente poder entrar. Porque nós não ficamos todo dia fazendo esse treinamento. Nosso treinamento é técnico, de investigação, de levantamento de dados, né? Entendi. Doutor, e o grupo tem meios para garantir a segurança dos seus integrantes? Até hoje, assim, nós não temos, graças a Deus, ninguém tem sido atingido por esse tipo de intimidação ou por esse tipo de ameaça. A gente tem contornado tudo, nós temos um braço que fica monitorando a segurança não só dos promotores que atuam, mas também de todos os policiais e servidores que atuam no GAECO, perguntando informação, sabendo se tem alguma ameaça. Às vezes a gente cede um carro blindado, como teve um servidor que ficou uns 2 anos porque a gente viu que ele era um alvo sensível, acompanhou, mas não aconteceu nada, graças a Deus. Há esse monitoramento constante. Entendi. Para a gente já partir para o fim, doutor, eu gostaria que o senhor comentasse, eu sei que não é algo diretamente do GAECO, né? Mas a gente vivenciou nos últimos meses aí o judiciário mato-grossense com alguns escândalos de corrupção, 3 juízes afastados. E como operador do direito, como o senhor se sente vendo tantas suspeitas de crimes por parte de magistrados? Primeiro assim, eu não conheço nenhum procedimento desse e nenhuma investigação. Então, assim, seria leviano se eu falasse alguma coisa específica a isso. Uma coisa é você ver no jornal, outra coisa é você olhar os autos e ver o que tem ali. Eles não foram condenados ainda. Então, respondendo, da minha atuação, eu nunca presenciei esse tipo de coisa no Estado.
Pode ter? Pode. Se tiver, vai ser provado e quem for responsável vai responder. Mas eu nunca presenciei, então, para mim, não tem nem o que falar sobre isso. Para mim, até que prova o contrário, são inocentes. Certo. Tem mais alguma coisa que eu deixei de falar, que o senhor queira ressaltar? Não. Fique à vontade. Não, acho que falamos tudo. Estamos à disposição. Tem o Disque Denúncia, é só entrar no site, a pessoa não precisa ser identificada, é só falar o fato, o que é, trazer dados. Se quiser ir lá, como já foram pessoas, nessa da água, por exemplo, foi uma pessoa que foi lá e falou tudo que sabia, a gente anotou tudo, não identificou o nome dele, fez uma operação gigantesca com isso. Então, se a pessoa for lá e dar dados, principalmente sobre extorsão, com certeza a gente vai correr atrás e apurar. Se tiver elementos mínimos, o procedimento será aberto. Certo. Muito obrigada, doutor. De nada, disponha.